Muito bem, gente. Meu nome é Roberto, sou professor há 20 anos e gostaria de deixar uma mensagem a todos os brasileiros de uma coisa que é meu dever como cidadão patriota e que pensa no nosso país, falar e se expressar. Há 20 anos atrás, no governo Collor, aquele governo que tinha o PC Farias, que foi morto em condições misteriosas, que se desconfiava que o dinheiro da campanha dele tinha vindo por via Peru. Então, naquela época, que fizeram uma das coisas que eu acho a maior aberração que fizeram para o povo brasileiro até hoje. Coisa mais criminosa que fizeram para todo o povo brasileiro. E essa coisa foi uma lei chamada ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na minha interpretação, o tráfico internacional de drogas falou para os políticos fazerem essa lei porque eles queriam um traficante em cada esquina. E em cada esquina quem traficaria seriam os menores. A lei inicia com algo parecido com a Declaração dos Direitos Humanos, e é uma coisa que o PT vem fazendo ultimamente, regularmente, fazer leis para minorias, sendo que a lei deve ser feita para o bem comum. E o nosso Código Penal, a nossa lei brasileira, a nossa Constituição, ela já segura normalmente direitos para as crianças e adolescentes, sendo desnecessário fazer mais uma lei, apenas necessário cumprir a própria lei. No Estatuto da Criança e do Adolescente tem duas coisas que são absurdas. A primeira, que uma criança não pode ser responsabilizada por nenhum dos seus atos. A criança e o adolescente ele é inimputável. Ou seja, ele pode matar, roubar, estuprar, e nada vai acontecer a ele porque ele não é responsável por absolutamente nada que ele faça. E a outra lei, uma criança não pode ser colocada em situação constrangedora. Eu, como educador, há mais de 20 anos, posso dizer para vocês que não existe punição se não ser colocada uma pessoa em situação constrangedora. E não existe educação se não houver punição. Nesse sentido, eu contarei uma história de um mito grego chamado Mito do Anel da Invisibilidade. Quando um homem estava passeando na rua, ele achou um anel, colocou o anel e ficou invisível. Aí no primeiro dia, ele entrou no palácio do rei e roubou as riquezas do rei. Aí no dia seguinte tirou o anel, e no dia seguinte todo mundo falava que roubaram, mas ninguém sabia. Aí no segundo dia ele colocou o anel novamente, entrou no palácio do rei e estuprou a mulher do rei, que era a mulher mais bonita do reino. Chegou, botou em casa, tal, ninguém sabia, né? Um espírito, né? O que aconteceu, né? Aí no terceiro dia, finalmente ele entrou no palácio do rei, matou o rei, se apossou das riquezas do rei, se apossou da esposa do rei e se apossou de tudo. Esse mito grego é uma coisa bastante interessante, que quer dizer o seguinte: se a pessoa não tem limites, não tem punição para aquilo que ela faz, ela vai fazer mais, e não vai ter limite para o que ela vai fazer, que é o que temos visto em relação aos menores e às atrocidades que eles têm feito. Agora, pensar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente como apenas
um facilitador do tráfico de drogas, é um pensamento pequeno. Na verdade, isso tem um pensamento muito maior, que é, né, instaurar o comunismo no Brasil. Porque tem um pensador, depois de Marx, que ele falava o seguinte, que para você instaurar o comunismo num país, a primeira coisa que você deve fazer é destruir as superestruturas. Quais são essas superestruturas? A família, a igreja, a cultura, a educação. E quando eles fizeram o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles pegaram e tentaram, e estão tentando ainda, destruir todas essas instituições. Porque, por exemplo, se você não pode castigar o teu filho, não pode punir o teu filho por o que ele faz, então ele simplesmente não vai ter educação, não vai fazer nada. Se o professor não pode pegar e educar a criança, também não vai ter limite para o que ele vai fazer. E se não tiver limite para o que ele vai fazer, não tiver educação, então nós estamos formando uma nação de bandidos. Obviamente que as boas famílias, os bons exemplos, vão segurar. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais gente boa, que vai virar o caos. E voltando àquele pensador, que o nome dele era Gramsci, ele falava que a primeira coisa que tinha que fazer era destruir essas superestruturas, essas instituições, que é exatamente o pensamento desse povo. Teve um agente da KGB que pediu asilo nos Estados Unidos, e ele falou o seguinte, que as pessoas pensam que o comunismo, a espionagem russa, age que nem o 007, um tiro e toda aquela ação. Aí ele falou o seguinte, que para isso eles utilizam apenas 15% do dinheiro que eles utilizam, que é muito dinheiro. Os outros 85% eles utilizam entrando nas instituições e derrubando elas por dentro, fazendo a influência comunista por dentro, pregando o socialismo por dentro. Esse povo, eles são extremamente organizados. Eles têm feito isso com a educação brasileira fazem 20 anos, com desculpa que vão repartir a riqueza entre os pobres e os ricos, mas não é nada disso. O que eles querem é tomar o poder. Tomar o poder, ficarem nas suas mansões fortificadas e matarem milhões, como mataram milhões na União Soviética, mataram milhões na Rússia, na China. Então eu venho, através desse vídeo, denunciar o que é esse ECA, o que é esse Estatuto da Criança e do Adolescente, e qual que é o objetivo dele. E muitas pessoas podem falar, mas ele teve alguns defeitos. Não teve nenhum defeito. É exatamente isso que eles querem. E não teve defeito nenhum. Teve um sucesso enorme para o que eles queriam. Hoje nós temos um traficante em cada esquina, temos chefes de tráfico de 14 anos, e daí para pior. E tudo isso, um plano que faz 20 anos que eles estão fazendo. O próximo passo, depois que eles destruíram a educação, destruíram a cultura, destruíram a família, é se estabelecer no poder. Acabar com os meios de comunicação, censurar tudo. E aí quando censurar tudo, ninguém fica sabendo de nada, aí eles começam a matar quem que eles querem. E eles matam. Invadem terras e assim por diante. Então, voltando ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é a coisa mais perniciosa que fizeram para o Brasil até hoje, em toda a sua história. O brasileiro, como bom cumpridor de leis, como pessoa boa e decente,
ele, como eu no início, ficou iludido. Pois é, uma lei, deve ser coisa boa, mas não. Estão fazendo leis para acabar com nós como democracia, acabar com nós como país. Estão fazendo leis que logo, logo vão pegar o exército brasileiro, que é a única coisa que defende no Brasil, e vão colocar todos eles na cadeia. E vão assassiná-los, executá-los. E então, adeus. Eles entram no poder, mas nunca mais saem. E voltando ao Instituto da Criança e do Adolescente, vocês falam assim, ah, mas esse cara tá louco, né? Vai bater em criancinha, espancar os menininhos, né? Mas a questão é que, por exemplo, em Portugal, cada escola tem uma sala de prisão. Não é país do primeiro mundo? Na Inglaterra, há pouco tempo atrás tinha a palmada, tinha a vara, certo? Tinha castigo físico. Ué, mas e Inglaterra não é país de primeiro mundo? Pois é. Então eu gostaria de alertá-los que as coisas estão sendo feitas e eu exorto para que as pessoas não votem nesse PT, não votem em partido socialista ou qualquer partido vermelho ou assim por diante, porque eles estão querendo fazer desse país uma nova Cuba. Estão querendo pegar e dominar a América do Sul inteira com essa ideologia maldita. Bom, eu acabo por aqui. Até a próxima.